ingênuo, né? É realmente muito ingênuo, parece. Ora sim, santifica o domingo e vamos resolver por essa via essas questões, tanto as que os exércitos devem cuidar, quanto agora aos indivíduos. Porque a ameaça em relação ao planeta é muito maior, está ao nível dos indivíduos, né? Por exemplo, um cientista, um estudante de biologia ou de química, sozinho, ele pode, se quiser, desenvolver um vírus maluco aí, soltar por aí, acaba conosco. Aliás, eu estou em São Paulo, né? Eu não vou ameaçar ninguém aqui. Aqui tem 18 milhões. Faz tempo que dizem isso. Deve ter passado esse número já. Mas essas pessoas todas, e aqui tem um grupo delas, tomam água, né? Precisam de água. O que é o terrorismo? É um sujeito maluco, totalmente revoltado contra tudo que existe. Pega aí uns galões de veneno concentrado de lavoura que se usa lá. Eu sei o quanto isso é forte. Quando eles passam nas lavouras, na cidade a gente sente. Árvores estão morrendo. Tem certos tipos de árvore que já não... Cinamomo, por exemplo, não aguenta. 3, 4, 5 quilômetros de distância onde foi passado e mata. Isso é forte. Isso é muito forte. Já pensaram se um ser humano louco larga alguns galões desse produto dentro das... Onde tomam água, onde buscam água para alimentar a cidade? Já pensaram o pânico que isso dá? Já pensaram 18 milhões procurando outros lugares água? Por que isso não aconteceu ainda? Tem 4 anjos segurando. A ameaça está latente. Agora, qual é a solução? É o domingo. Como assim? Vamos resumir isso. Todas as igrejas se unindo para reeducar os indivíduos no planeta. Para isto, cessam todas as atividades num determinado dia da semana, que é o domingo. E todas as igrejas, todas, sem uma exceção, com apoio da ONU, das organizações que existem no mundo, das empresas, das universidades, dos sindicatos, tudo que é tipo de organização que se queira imaginar, apoiando, para que as igrejas que têm função moral, que não é uma função da ONU, junto com as escolas, que vão seguir, obviamente, as orientações das igrejas, numa única direção, reeducando a consciência das pessoas. É um projeto maluco, mas aqui não faço isso. Ontem à noite fiz uma parte, hoje à tarde nós vamos fazer, provando que isso é realmente um projeto real. Tem gente importante trabalhando nisso, citando alguns. Alan Gore, não é qualquer um, né? Tony Blair, dedicação exclusiva. Ele tem uma ONG para isso. Se dedica exclusivamente a isso. E muitos outros, né? Rei da Arábia Saudita, o presidente e a chanceler da Alemanha, são muitas pessoas. E ontem o pastor estava me mostrando ali, que eu nem conhecia, um site dos The Elders, né? Os anciões, aí, gente importante. Um deles é o Fernando Henrique Cardoso, trabalhando também nessa direção. A ideia esta é a nova ordem mundial. A ideia é salvar o planeta da sua tendência para viabilizar a globalização. Muito bem. Dentro desse contexto está a nossa apresentação nesta manhã. Em que isso vai dar? E aí teremos que estudar, então, as 2 últimas pragas. Pode abrir a Bíblia, Apocalipse 16. Apocalipse 16. E no versículo 16, versículo 13, 12 em diante. Eu vou ler. Derramou o 6º anjo, no caso, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Vamos parar aqui um pouquinho para entender isso. Isso aqui é simbólico. Tem simbolismo e tem coisas reais. O rio Eufrates
Certa vez secou porque um imperador desviou a parte da água da cidade que estava em cima, parte na ilha, parte no continente, desviou a água e o seu exército entrou por baixo, onde tinha água não tinha mais, estava seco. E enquanto Belsazar estava festejando lá com seus grandes e tomando o vinho dos vasos sagrados do templo de Salomão, que estava ali, o exército inimigo entrou. E quando eles viram, o exército estava dentro de Babilônia. E eles não estavam cercados, eles estavam dominados. E ninguém viu nada. No último momento, quando viram, já estavam perdidos. Além disso, estavam bêbados, sequer poderiam lutar. Isto é simbólico para o que vai acontecer, nós vamos ver agora. O secamento do rio Eufrates é a sexta praga. Vamos adiante aqui. Então, no final, nos últimos, para a sexta praga, pela primeira vez, depois que Nimrod, lembram desse sujeito? Esse que tentou restituir o império de Satanás aqui na terra, dominando todas as pessoas. Satanás, desde que se tornou, Lúcifer, desde que se tornou Satanás, ele vem procurando o seu império. Lá no céu ele tentou controlar o universo. Bom, pelo menos chegou aqui na terra como consolo, controlou 2 pessoas. E quando viu, não eram 2 pessoas. Jesus Cristo entrou na briga e resolveu lutar com Lúcifer. E isto aconteceu na cruz, né? E nós não vamos detalhar muito esses. E desde então Satanás vem lutando para ter o seu império aqui. E ele conseguiu praticamente um bom avanço com Nimrod. Quando Nimrod, um grande guerreiro, passou a construir o império babilônico, tentando por aí dominar o planeta todo e todas as pessoas. No entanto, quando a coisa parecia que estava dando certo, se fragmentaram em várias e diferentes línguas e não conseguiram mais levar avante o seu projeto. E desde então, nunca mais Lúcifer teve um império, e sim vários, muitos. E existe vantagem em ter vários impérios em lugar de um? Não, nenhuma. Porque os impérios de Satanás lutavam entre si, brigavam entre si. E agora vem o que eu acho muito interessante, bonito. Um rapaz, irmãos, Deus é poderoso. Às vezes a gente acha que é grande coisa, né? Ou acha que não pode nada. Aí nós vemos aí um moço, um adolescente, na verdade, de 17 ou 18 anos, Daniel. Um cativo do Império Babilônico, que era a retomada da tentativa de Lúcifer para dominar o mundo de novo. E Nabucodonosor estava pensando lá, que grande império que eu tenho, e vai ser tudo, e como é que vai ser no futuro, e meus filhos, meus netos dominarão, e certamente nós lançaremos o nosso poder sobre toda a civilização que existe. E aí vem o sonho, e os grandes não puderam interpretá-lo, e um moço, adolescente, de 17 e 18 anos, não só interpretou, como descobriu qual era o sonho. E ratificou aquilo que já aconteceu na confusão de línguas. E disse para Nabucodonosor: este império será sucedido por outro, inferior ao teu. Isso dói, né? E esse império inferior será sucedido por outro ainda inferior. Grande poder que Lúcifer tinha. Impérios degenerando. Um império inferior derrubando outro superior. É pujança. Isso dói. Mas sabe o que mais doeu? Esse império se fragmentará em 10 pedaços e não se ligarão mais. Na verdade, aqui estava Deus ratificando aquilo que já havia sido dito, por meio da fragmentação do império de Nimrod, quando não conseguiram mais se entender.
Lúcifer estava agora quase conseguindo, por um poderoso império, tentando unir tudo de novo. E Deus disse para Lúcifer: não, Senhor, isso não vai acontecer. Mas o que nós estamos